Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. No dia de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa ministração, ao nosso estudo sobre a vida de Paulo, onde nós estamos falando subordinado ao capítulo 28, do versículo 1 em diante, e eu quero deixar somente um versículo de número 6 do livro de Atos, capítulo 28, que diz assim: Mas eles aguardavam que a inchasse, ou que repentinamente caísse morto. Mas depois de esperar por muito tempo, e vendo que nenhum mal se sobrevinha, mudando de opinião, diziam que ele era um Deus. Queridos, na ministração de hoje, vamos dar continuidade ao contexto onde foi colocado em nossos corações. Paulo, sabemos bem que é uma das figuras muito importante ao Evangelho de Cristo. Pois bem, Paulo, este que é uma das pedras angulares, uma figura aonde vai nos trazer de grande ensinamento para nós que somos servos e filhos de Deus. Aonde este Paulo vai falar sobre a mensagem da cruz, sobre a santificação, sobre a santidade, sobre a sã doutrina. Interessante que em Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo ele vai dizer que a mensagem da cruz é loucura para quem não crê, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, sua glória. E nesta aula queremos dar continuidade onde paramos em Atos capítulo 27, onde Paulo está dentro de um navio com 276 tripulantes contando com ele, aonde Paulo está sendo agora propositado a ser levado por Júlio, capitão daquele navio, aonde Paulo está dentro de um barco, aonde Paulo está agora aprisionado, Paulo está preso, Paulo está passando por prova, Paulo está passando por luta, e a Bíblia diz que Paulo estava detido em Cesareia. Antes de ser enviado a Roma, ele embarca em um navio que parte para a Itália. Isso está registrado em Atos capítulo 27, versículo de número 1. E a Bíblia diz que quando eles vão sair de Cesareia, eles vão para Sidom. O centurião que acompanhava Paulo, ele permite que Paulo visitasse alguns amigos em Sidom, aonde ele era tratado com bondade. Sabe o que é lindo? É que Paulo está preso. Paulo está detido. Paulo está sendo agora levado para não ter liberdade. Mas em meio a todo este caos, Deus ainda preparou um refúgio para a vida de Paulo. Em meio à prisão, em meio à tormenta, em meio a tudo aquilo que Paulo estava passando, Deus preparou amizades, Deus preparou amigos que tratassem ele de bom grado. Oh, glória! Deus, ele tem um lugar preparado para você. Não importa o que você tem passado, não importa o que você tem sofrido, glória. Deus tem preparado um Sidom para você habitar, para você passar. Tá passando frio, tá passando fome, tá passando luta, mas Deus preparou Sidom. E Deus, dentro de Sidom, colocou amigos que vão servir de providência para a sua vida. E a Bíblia diz que ali em Sidom, Paulo, ele é tratado com bondade. É verdade. Quando Paulo, a primeira vez, passa por Sidom, Paulo ali ele vai criar laços. Paulo ali vai criar amizades. Paulo ali em Sidom, ele vai plantar. É a lei da colheita. Quando nós plantamos, nós colhemos, oh glória. E Paulo ali vai plantar, vai cultivar boas amizades. Porque Paulo sabia que quando ele precisasse, ele saberia aonde ele buscar a providência. E eu te deixo essa pergunta: o que você tem plantado por onde você tem passado? Que tipo de semente você tem lançado? Que tipo de semente você tem regado? Que tipo de semente você tem carregado? Oh, glória! Mas a Bíblia diz que a partir de Sidom, onde Paulo é bem acolhido, agora onde Paulo ele vai sair cheio de presentes, cheio de coisas ali de Sidom.
A Bíblia diz que então eles vão partir do navio para Chipre. O navio navega ao longe da costa da ilha do Chipre, aproveitando a proteção. Ali na geografia diz que a grande proteção da ilha contra os ventos. Então eles estavam pegando um caminho onde tinha proteção. E de Chipre eles vão até Patara. E em Patara eles trocam de navio, pegando um que estava indo diretamente para a Itália. Então da Itália, da cidade de Patara, eles vão para a cidade de Cos. O navio passa pela ilha de Cos, onde faz uma parada. E para resumir, ele vai até Rhodes. E de Rhodes, o navio também faz uma parada em Rhodes. E de Rhodes, eles vão para Creta, aonde é falada bons portos. E aqui eu vou fechar esta noite, terminando falando de bons portos. Porque bons portos, o navio chega em um lugar chamado, aonde é bons portos. Na ilha de Creta, Paulo aconselhava a tribulação em não continuar a viagem devido ao mau tempo, mas eles decidem seguir. E da cidade de Rhodes, o navio faz uma parada. Então, após a cidade de Rhodes, eles vão para a cidade de Creta, que entre parênteses é chamada de Bons Portos. O navio chega até Bons Portos na ilha de Creta. Mas Creta, naquele tempo, era uma cidade gelada, uma cidade fria, uma cidade onde não era muito receptiva, uma cidade onde não tinha as melhores festas, era uma cidade onde poderia se dizer um distrito, não tinha muitas opções, mas era um lugar preparado de Deus, era onde Deus preparou um lugar para um refúgio. Mas o capitão, a Bíblia diz que Paulo vai aconselhar o capitão da navegação para eles ficarem em Creta, para eles habitarem bons portos e dali não saísse até a tempestade se acalmar. Mas o capitão resolveu dar mais ouvidos àquele que estava na direção do barco do que no próprio Paulo. E sabe o que é interessante? Que na nossa vida espiritual, muitas das vezes, é da mesma forma. Muitas das vezes damos mais ouvido, mais credibilidade ao nosso vizinho, ao nosso amigo, ao nosso parente, mas não queremos ouvir a voz que ecoa do céu. Oh, glória! Sabe o que é mais interessante? Que a partir do momento em que o capitão decide sair da cidade, sair da proteção preparada por Deus, é aquele momento onde Deus vai permitir que a tempestade sobreviesse à vida dos mesmos. E a Bíblia diz que 276 tripulantes estão dentro do barco. Mas agora Paulo, crendo eu, no porão. A Bíblia diz que um anjo vai visitar a Paulo e vai dizer: Paulo, ninguém vai morrer. Mas Paulo avisa a eles para ninguém abandonar o barco, porque quem quiser abandonar o barco, Paulo vai morrer. Mas a Bíblia diz que quando Paulo está no porão, Paulo está escutando, Paulo está recebendo orientação do céu, oh glória! E Paulo recebendo orientação do céu, Paulo pegou toda a orientação que foi dada, vai subir ao primeiro piso do barco, vai falar para o capitão: homens, tende bom ânimo, não temas a tempestade. Esta noite o anjo de Deus me visitou e ele disse que ninguém vai morrer enquanto permanecer no barco. Quem pular do barco vai morrer, mas enquanto estiver permanente neste barco, ninguém morre. Sabe o que acontece? O anjo do Senhor visitou somente Paulo, mas por causa de Paulo que estava no barco, ninguém morre. Ai, meu Deus do céu, vou liberar. Por causa de você, na sua casa, é por isso que a sua família ainda não naufragou. É por isso ainda que o seu casamento não acabou. É porque você ainda tem escutado a orientação que vem do céu, oh glória. Todos aqueles que escutam a orientação do céu, eu vou falar rasgado, todos aqueles que escuta a orientação do céu, Deus guarda, Deus protege, Deus livra e Deus estabelece bênção do céu. Mas Paulo foi coerente em suas palavras, dizendo: o anjo me visitou. E Paulo deixou claro, Paulo apontou o dedo e falou: se vocês pular, vocês morrem. Se vocês saírem do propósito, vocês morrem. Se você parar de adorar, você morre. Se você parar de cultuar, você morre. Sabe por quê? Porque você é plantado
plantado dentro do projeto de Deus. E quem é plantado, quem é regado, quem cresce no projeto de Deus, não pode sair do projeto de Deus. Porque todos aqueles que decidem sair do projeto de Deus, a Bíblia diz que o machado está exposto sobre a raiz da árvore. E a árvore que não der fruto, ela será cortada e lançada no fogo. Sabe o que eu quero te dizer? Deus te plantou, Deus te regou para que você dê frutos e frutos em abundância. João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 15, a partir do versículo 5, a parte C diz: sem mim nada podereis fazer. Colossenses capítulo de número 1, versículo 17, Paulo vai dizer na sua carta dizendo que ele é antes de todas as coisas e tudo subsiste por ele, e para ele foi feita todas as coisas. Não é suficiente, irmão Guilherme. Jó vai gritar no capítulo 42: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Em Apocalipse, o João vai dizer: ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu quero te dizer essa noite: Jesus Jesus pode, Jesus faz. Jesus é aquele que em Deuteronômio Moisés vai escrever dizendo: eu sou, eu posso, eu faço e refaço, eu mando e desmando. Somente Deus tem o poder de operar. Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou e nada pode escapar das minhas mãos. Mas operando Deus, quem impedirá? Para fechar, Deus preparou o terreno, Deus preparou o propósito, Deus preparou o processo. Fique firme, porque em Isaías 59, versículo 2, a Bíblia diz que separa o homem do propósito dele é o próprio homem, é o pecado. Deus não se afasta de você, mas é você que se afasta de Deus quando você decide de fugir do propósito que ele preparou. Não fuja, não pule e não desista, porque Deus tem coisas grandes e maravilhosas preparado para ti. Fique com essa palavra e até a próxima nossa próxima ministração, em nome de Jesus.